Vamos iniciar então agora os estudos sobre as sequências numéricas, tá? Aqui eu coloquei algumas coisas da apostila para ficar registrado, né, para você depois ter como material de estudo. Então, a sequência numérica ou sucessão, né, numérica é uma lista de números, né, construída a partir de alguma regra estabelecida, tá? Essa sequência ela pode ser finita ou infinita, tá? Uma sequência infinita, né? Ela não vai ter um último termo, né? A gente não vai classificar esse último termo, tá? Então, por exemplo, os múltiplos de 3, né? Ela é infinita, porque sempre vai haver como você calcular um próximo múltiplo de 3, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode definir como se fosse uma função, né? F de n é igual a 3 vezes n. Então, f de 1 é igual a 3, f de 2 é igual a 6, f de 3 é igual a 9 e assim por diante. Sequência finita. Por exemplo, se a gente for descrever aqui os números que representam os anos bissextos só do século XX, aliás, século XXI. Então, a gente só vai ter 2004, 2008, 2012 até 2096. Porque a partir de 2100 já vai ser século 22, tá? Então, aqui é um limite, né? Um limite máximo para que ela esteja dentro do século 21, tá? Uma sequência finita. Bom, uma sequência, ela vai ter, então, uma lei de formação, tá? Essa lei de formação, ela pode ser obedecer uma fórmula geral, né? No caso, você pode ou não depender do primeiro termo, tá? Que, por exemplo, a sequência dos números quadrados perfeitos, né? 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Então, aqui a fórmula é o quê? A n, né, é igual a n ao quadrado. A posição que o número ocupa, você eleva ao quadrado e você vai obter o termo, tá? A fórmula de recorrência é aquela onde o primeiro termo ele vai ser nomeado por um valor exato aqui, um valor que você já vai partir dele para poder achar os próximos, tá? Então, essa chama lei de recorrência. Ela não vai ter o A1 aqui, ele não vai obedecer à lei, ele vai ser um elemento nomeado antes da lei. A lei vai vir depois, tá? A partir dele. Um outro exemplo de sequência, né, o que a gente pode observar é a sequência de Fibonacci, que também ela vai obedecer uma lei de recorrência, né? Já que o número 1 aqui, ele não vai ser nomeado, fazer parte da fórmula, né? A partir dele é que eu vou traçar a minha fórmula, tá? Então, aqui, o que é a sequência de Fibonacci, né? Ele nomeia aqui o primeiro elemento, 1. O segundo elemento seria 1 mais 0, que não tem nada na frente dele, então dá 1. O terceiro elemento vai ser o penúltimo, né? O anterior mais o anterior do anterior. 1 mais 1 vai dar 2. Próximo, eu pego 2 mais 1 e obtenho o 3. Depois, 3 mais 2 obtenho o 5, 5 mais 3 obtenho o 8 e assim sucessivamente. Ou seja, cada termo ele é obtido a partir da soma do seu antecessor com o antecessor dele, tá? Então, esse é uma lei de recorrência, né? Eu nomeio o primeiro termo e a partir dele eu vou traçando os outros. Aqui um exemplo, né, de sequência, então a gente tem uma sequência um pouco atípica, tá? Ela vai sair do -2, depois ela vai para o 10, depois ela vai para o 12, depois ela vai para o -60. Então, uma sequência meio complexa. O que você vai observar? Bom, aqui a gente consegue observar, eu fiz uma tabela que eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Então, aqui a gente tem o número n e o elemento AN. N é a posição e o elemento. Então, eu fui pegando lá, -2, 10, os elementos da sequência. O que eu obtive aqui, né? Se você observar, na posição 1, você tinha o elemento -2. Se eu multiplicar ele por -5, vou obter o 10. Só que para obter o 12, eu tenho que aumentar 2.
E aí você vai observando que vai sempre seguir esse ciclo, tá? Olha só que interessante. Então, aqui para obter esse eu multipliquei por menos 5, para obter esse eu somo 2. O próximo eu multiplico esse valor por menos 5, então 12 vezes menos 5 vai dar menos 60. Depois eu somo 2. Menos 60 mais 2, menos 58. E vou fazendo isso até chegar no 12º elemento aqui. O 12º elemento, sempre revezando. Pega esse número, multiplica por menos 5, pega esse número, soma mais 2. E vai fazendo isso sucessivamente. Até que a gente consegue encontrar o 12º elemento, tá? E aí, dentre as alternativas, né, é um número menos 36.000, tá entre o menos 30 e o menos 40.000, né? Seria a letra B. Exercício 3 eu coloquei aqui também, que eu acho interessante, esse da soma, tá? Olha lá. A soma dos n primeiros termos de uma sequência numérica é dada pela expressão 8 vezes n quadrado menos 1. Pode-se afirmar que seu 10º termo é igual a... Aqui uma coisa interessante da gente observar, eu coloquei aqui, mas eu vou... Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. O que é esse SN? Vamos entender primeiro como que a gente pode visualizar isso. O SN, que eu escrevi aqui, é a soma dos n primeiros termos, tá? Então, quando ele fala assim, a soma dos n primeiros termos, então é o SN. Isso daqui, ó, a soma dos n primeiros termos, tá? O que seria isso? Então, se a gente observar, vai ser o A1 mais o A2 mais o A3 até o AN, tá? Observa que essa fórmula, 8n² menos 1, eu posso aplicar para qualquer valor de n, tá? Ou seja, se eu quero calcular S5, então eu faço 8 vezes 5 ao quadrado menos 1. O que a gente pode observar aqui? Que se a gente tiver o S10, que seria a soma do A1 mais A2 mais tananana, até o A10, vou colocar o A9 aqui, vou colocar o A10 aqui. Se a gente pegar essa soma e dessa soma a gente subtrair a soma dos 9 primeiros, que seria A1 mais A2 mais tananana, até o A9, quando a gente faz essa subtração, a gente exclui dessa S10, dessa soma, todos esses termos aqui, ó. Vai se cancelar com esses daqui. Então, na realidade, quando eu faço S10 menos S9, eu vou obter o termo que eu quero, que é o A10, tá? Porque é o que vai sobrar, né, dessa primeira parcela aqui. Então, para calcular o A10, basta a gente fazer essa subtração. S10, que é só substituir aqui na fórmula, e o S9 e subtrair, tá? Então, eu fiz aqui, ó, S10 então vai ser 8 vezes 10 ao quadrado menos 1. E o S9, 8 vezes 9 ao quadrado menos 1. E aí, fazendo essas contas, né, 10 ao quadrado, 100, 8 vezes 100 dá 800, 800 menos 1, 799. 8 vezes 81 vai dar 648, menos 1, 647. E é só fazer essa subtração. Então, o A10 ele vai dar 152, letra E. Então, um exercício bem interessante, tá? Para você interpretar o que quer dizer a soma dos n primeiros termos da sequência. Continuando, exercício 5, ele dá uma sequência, ele fala, né, da sequência, A1, A2, A3, tananana, satisfaz a lei de formação. Aí ele dá a lei de formação. AN mais 1 é igual a 6n, quando 6 vezes AN, quando n é ímpar. E AN mais 1 é igual a 1/3 de AN se o n for par. Sabendo que A1 é igual a raiz de 2, escreva os 8 primeiros termos da sequência. Bom, então A1 é raiz de 2. Para calcular o A2, a gente tem que tomar um cuidado grande aqui, tá? Quando a gente olha para isso aqui, olha, quando a gente vai interpretar isso aqui, a gente tem que observar que aqui ele está dando a fórmula do AN
mais 1, igual a 6 vezes A elevado a N. A N, então, aqui, ele é o antecessor do AN mais 1, tá? Então, com isso, quando ele fala assim, olha, se o N é ímpar, N é a ordem de quem? Desse carinha, que é o antecessor desse que eu quero. Então, vamos ver aqui, olha. Então, para calcular o A2, eu vou usar tanto aqui quanto aqui, ele pega AN, tá vendo? Ele fala de AN mais 1. Então, para usar o número, eu tenho que pegar o antecessor dele. Para descobrir um termo, eu tenho que pegar o antecessor dele nas duas fórmulas aqui. Então, eu vou ter que pegar o antecessor, que seria o A1. O A1, então, 1 é ímpar. Então, eu vou ter que usar, como esse N é o mesmo desse, ó, do antecessor, eu vou ter que usar a primeira fórmula, porque é para N ímpar. Percebe que o N, então, ele não é esse número aqui, e sim esse número, tá? Então, a gente vai ver que ele é ímpar. Então, eu vou usar a primeira fórmula, ou seja, o A2, ele é 6 vezes o A1. Então, ele é 6 raiz de 2. Já para calcular o A3, eu vou precisar do A2. Então, eu vou usar A2, que é par. A ordem 2 é par. Então, eu vou usar a segunda fórmula, percebe? Para N par. Isso aqui é par, tá? Então, vai ficar 1/3 do antecessor, ou seja, 1/3 de A2. Então, o A3 vai ser 6 raiz de 2 vezes 1/3, ou seja, dividido por 3. Vai dar 2 raiz de 2. E assim a gente vai montando o nosso quadrinho. O que, que a gente pode observar para não ter que fazer, né, um a um aqui, a gente já vai montando, tá? Os 3 primeiros aqui que eu tinha calculado, o que, que eu vou observar? Que sempre vai ser uma sequência, né? Eu peguei esse e multipliquei por 6, porque ele era ímpar. Aí esse aqui era par, peguei ele e dividi por 3. Peguei esse que é ímpar, multiplico por 6 para obter esse. Pego esse e divido por 3. Pego esse e multiplico por 6. E assim por diante. Daí a gente vai observar o quê? Essa sequência, ela não é uma sequência tão simples, né? Porque a gente tem uma conta e aqui outra conta. Então, o que, que a gente pode observar? Aqui ela aumenta, depois ela cai, depois ela aumenta, depois ela cai. Então, eu olhei aqui, ó, os termos de ordem ímpar, tá? Os termos de ordem ímpar, eles estão seguindo uma sequência, ó, raiz de 2, depois 2 raiz de 2, depois 4 raiz de 2. Olha que legal, tá multiplicando por 2, né? Porque multiplicar por 6 e dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 2, certo? Então, quando você está multiplicando por 2, é fácil, mas como que eu vou associar isso à ordem do termo? Ó? Cada ordem aqui, ela vai ter uma continha que eu fiz com esse número para chegar nesse resultado, tá? Então, a gente sabe que começou com raiz de 2, depois multiplicou por 2, ficou 2 raiz de 2, depois multiplicou por 2 de novo, que deu 4 raiz de 2, ou seja, o que é 4? É 2 ao quadrado. O que é o 8? É 2 ao cubo. E aí a gente tem que relacionar qual é a relação entre esse 3 com esse expoente 1. Ah, Elaine, é 2 a menos, beleza. Mais 5, se eu tirar 2, não vai dar 2. 7, que conta que eu fiz que deu 3? Opa, vamos pensar. O antecessor de 3 é 2. Se eu pegar metade, dá 1. O antecessor de 5 é 4. Se eu pegar metade, dá 2. Antecessor de 7 é 6. Metade de 6, 3. Bingo. Então, a gente tem que pegar essa ordem, tirar 1 para voltar uma unidade e dividir por 2. Aí, com isso, a gente vai obter o expoente. Tá? Então, essa seria a lei de formação da parte de ordem ímpar. Tá? Agora, nós temos que calcular da ordem par. Por quê? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Ele queria na letra A os 8 primeiros termos e na letra B ele quer o A37 e o A38, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa segunda parte aqui. A letra A estaria concluída aqui. Aqui já é a letra B. Então, a gente viu que para achar um AN
de ordem ímpar, a gente vai pegar 2 elevado a n menos 1 sobre 2, né, porque era metade, raiz de 2. Então, para calcular o A37, que ele pede na letra B, basta eu fazer 2 elevado, o que é 37? Menos 1, 36, dividido por 2 dá 18. Então, o A37, ele é 2 elevado a 18, raiz de 2. Vou apagar aqui. Beleza, agora o A, agora de ordem par, vamos ver como que está funcionando, ó. O A2 eu coloquei aqui 6 raiz de 2, o A4 12 raiz de 2, o A6 24 raiz de 2, opa, raiz de 2 aqui. Beleza, vamos analisar a relação aqui. Raiz de 2 aqui. A relação é a seguinte, eu observei que aqui, o que é isso aqui? O 6, se a gente fatorar, é 2 vezes 3. O 12, se a gente fatorar, é 2 ao quadrado, raiz de 3. A raiz de 3 não, desculpa, vezes 3. O 24, 2 ao cubo, vezes 3. Então, eu estou elevando esse 2 primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, que é exatamente, agora vamos relacionar esses, porque essa parte aqui é a que repete, tá? Isso aqui a gente não vai mexer. Exatamente, agora, olha para cá e olha para cá. Olha para cá e olha para cá. Exatamente a metade, né? Esses expoentes são exatamente metade desses números que compõem a ordem do elemento. Então, o AN, ele vai ser dado por AN de 2, desculpa, 2 elevado a N sobre 2, né? Que é a metade da ordem, vezes raiz de 3, vezes 3 raiz de 2, desculpa. Quando o N for par, tá? Então, para o A38, eu vou calcular 2 elevado a 38 dividido por 2, que deu 19, raiz vezes 3 raiz de 2, tá? E é isso. Aí, no caso aqui, não precisaria calcular, tá? Bom, falamos de sequências no geral, agora vamos falar de uma sequência específica que é a progressão aritmética. A progressão aritmética é um tipo de sequência, tá? Onde nós vamos ter um número que vai somar cada elemento para obter o próximo, que vai ser chamado de razão, tá? Então, olha só, isso aqui é uma PA. Então, é uma sequência numérica que vai ter sempre a mesma soma. No caso aqui, eu estou somando sempre quando? Eu estou somando 3, né? 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8 e assim por diante. Então, a razão da PA é essa diferença de um termo para o outro, de um termo para o seu antecessor. Essa diferença vai ser 3. Então, a razão aqui é 3. Aqui, 10, 11, 12, 13. Tá aumentando 1. Então, a razão é igual a 1. 75, 70, 68, 61, opa, está diminuindo 7 unidades cada vez. Então, a razão é igual a menos 7. Então, a razão, de um modo geral, ela vai ser um termo menos o seu antecessor, né? A n menos a n menos 1, que seria o antecessor, tá? Vamos lá. Uma PA, ela pode ser crescente quando a razão é positiva, né? Ela pode ser decrescente se essa razão for negativa, ou ela pode ser constante, quando a razão é zero, ela não aumenta nem diminui, tá? Uma PA, ela vai ter uma lei de formação, e vai ser qual? Bom, vamos tentar entender um pouquinho como que ela funciona, olha só que interessante. Eu tenho aqui o A1 que vale 2. Depois ele vai para o A2, que vai valer 5 e assim por diante. O que a gente pode observar aqui? Olha só, para achar o A2, eu peguei o A1 e somei uma razão. Para achar o A3, vamos pensar que a gente vai partir do A1, tá? A gente vai pegar o A1 e vai somar, ó, uma R, um R, 2R. A gente somou 2 vezes a razão. Então, é 2R.
Para achar o A4, eu faço o A1, que é o 2, e vou andar mais um R aqui. Então, o A4 ele é o A1, o primeiro termo, mais 3 vezes a razão. Ó. 1, 2, 3. Para achar o A5, a mesma coisa. Eu vou pegar o A1, só que agora eu vou andar 4 passos, então 4R, tá? Então, de um modo geral, para achar um termo da nossa PA, basta eu pegar o A1 e somar N menos uma vezes a razão, tá? Isso aqui a gente chama de termo geral da PA. Termo geral da PA. Aqui um exemplo, né? Olha, qual é o 25º termo da PA? Então, ele quer quem? Então, aqui é sempre interessante a gente anotar o que foi dado, tá? Eu tenho o A1, que é 11. A razão dá para a gente calcular, né? A razão basta eu fazer, por exemplo, o A2 menos o A1. Então, 15 menos 11. Então, a razão é 4. Então, para calcular o 25º, que é o que ele quer, 25º termo, vai ser o A1 mais 24 passos que eu vou dar com a razão, ou seja, 24R. 24R. Então, vai ficar o A25 é igual o A1, que é 11, mais 24 vezes 4, que é a razão, tá? E aí eu tenho 11 mais 96. Primeiro faz aqui a multiplicação. E aí eu tenho que o A25 ele é 107. Beleza? Qual é a posição ocupada pelo número 232 na PA? 16, 24, 32, 40 e 48. Então, ele deu que o AN, o termo, vale 232. Ele deu o A1, que é 16. A razão dá para a gente observar que é 8 ali, né? Ela está aumentando 8 positiva. E aí ele quer saber esse N aqui, ele quer saber quanto vale a ordem, né? Porque se ele quer a posição, ele quer o N desse elemento aqui. Então, para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral. O termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN a gente tem, que é 232. O A1 é 16. N é o que eu quero, N menos 1 vezes a razão, que é 8. Então, aqui, 232 menos 16 vai dar 216. O N menos 1 eu deixei aqui, passei esse 8 dividindo para cá. Eu achei mais fácil, tá? Mas aqui você pode resolver da forma que você preferir. Aí, aqui deu 27. E o N menos 1. Aí, o menos 1 vai passar somando. Então, eu vou ter que... O N é 28, ou seja, a ordem é 28. Ele está na 28ª posição, esse número. Sempre vou sugerir para você ler o exercício, tentar fazer sozinha e depois vir aqui ver a explicação, tá? Qual é o valor da razão de uma PA de 21 termos, cujos primeiro e últimos termos são, respectivamente, 261 e 119? Bom, então ele deu que a PA ela tem 21 termos, e o primeiro termo é 261, né? Porque ele dá respectivamente, e o 21º termo é 119. Tá, então o que a gente tem? A gente tem A21, a gente sabe que A21 é igual a A1 mais 20 vezes a razão, né? Pelo termo geral. O A21, ele vale 119. O A1 vale 261, mais 20R. Esse aqui tá somando, passa para lá subtraindo, vai dar 142 negativo, igual a 20 vezes a razão. E aí, dividindo por 20, você pode tanto deixar assim, na forma de fração, né?
quanto fazer a divisão mesmo. Vai dar uma razão fracionária aqui, uma razão decimal, tá? Número decimal. E ele está pedindo a razão, então é só isso mesmo, tá? Bom, a fórmula da PA, ela pode também ser escrita a partir de um certo termo, tá? Então, não necessariamente eu preciso do primeiro termo para achar um outro termo, mas se eu tiver a razão, eu consigo achar a partir de um número, tá? Por exemplo, aqui, vamos pensar que eu tivesse que o A12, né? O A12 é 40, ó, ele colocou aqui, ó. Por exemplo, suponha que precisamos encontrar o centésimo termo de uma PA, cujo 11º termo é 40 e cuja razão é 3. Então, ele deu o 12º e ele deu a razão. Para isso, podemos pensar que, para ir do 12º para o centésimo, devemos alcançar 88 termos, avançar 88 termos, né? Ó, porque eu estou no A12. Para chegar no A100, eu tenho que dar 88 passos. Vamos pensar nos passos, né? Que é a diferença, né? 100 menos 12 é como se eu pegasse todos os 100 e tirasse, né? Os 12 primeiros aqui. Aí o tanto que tem daqui até aqui vai ser o tanto que eu vou multiplicar a razão. Então, eu vou partir do A12 e vou somar 88 vezes a razão, tá? Então, aqui, ó, vamos só colocar aqui. Então, o A100, nesse caso, ele seria o A12 mais 88 vezes R, tá? Esse 88 que seria essa diferença, né? 100 menos 12, tá? Aqui no caso, o A100 ficaria o A12, que é 40, mais 88 vezes R. Aí a gente consegue. Ou seja, a partir de um termo, desculpa, aqui R é 3, né? A partir de um determinado termo, basta eu fazer essa diferença. No lugar de N menos 1, eu vou colocar N menos P, tá? A razão aqui é 3, 240 mais 24, 264. E aí eu consigo encontrar o A100, tá? Aqui vai dar 304. Então, a partir de um termo, vamos imaginar que aqui é A1, tananana, eu tenho AP, tananana, e tenho o AN aqui, eu quero achar esse AN. Então, essa distância é P, desculpa, ao contrário, N menos P, né? N menos P vezes a razão, tá? Então, o AN, ele é dado pelo AP mais N menos P vezes a razão, tá? As propriedades. Então, numa PA, se eu pegar dois termos aqui, pegar um termo, ele é sempre a média aritmética dos dois termos vizinhos dele, tá? Do antecessor com o sucessor. Peguei aqui um exemplo de uma PA, então. Essa PA aqui, ó, 10, 14, 18, 22, 26 e 30. Então, se eu somar 10 mais 18, vai dar 28. Se eu divido por 2, vai dar exatamente o 14. Aqui, o 14, se você somar com 22, vai dar 36. Dividido por 2, vai dar exatamente o 18, tá vendo? Então, sempre a soma dividido por 2 vai dar o do meio, né? Então, ele é a média aritmética do seu antecessor e sucessor aqui, tá? Uma propriedade. Outra propriedade, em uma PA de termos, deixa eu pegar aqui, uma PA de termos inteiro e razão não nula, todos os termos deixarão o mesmo resto quando divididos pelo módulo da razão. É óbvio, né? Porque assim, se você está sempre aumentando um valor, se você divide por um número, ele vai dar sempre o mesmo resto, vai sobrar sempre a mesma coisa, se você dividir por esse número que é a razão. Então, por exemplo, aqui está indo de 3 em 3. Se eu dividir esse número por 3, vai sobrar 1. Se eu divido esse por 3, também vai sobrar 1. O resto vai dar sempre 1. Aqui, a razão é 4. Se eu dividir isso aqui por 4, vai dar 1 e vai sobrar 3. 11 dividido por 4 vai dar 2 e vai sobrar 3. O resto é sempre o mesmo, tá? Quando for dividido pela razão. Bom, os termos de uma PA, eles são
eles têm uma outra propriedade muito interessante, que é como a gente estava falando de um termo, ele é a soma dos dois vizinhos aqui, dividido por 2, né, a média aritmética. Uma outra observação que a gente pode fazer é que a soma dos extremos é sempre a mesma. Então, se eu pegar uma PA finita, pego o primeiro com o último, nesse caso aqui dá para observar, ó, vai dar 404. Se eu somar 8 mais 396, também dá 404. 12 mais 392, 404. Então, vamos imaginar se a gente for somar todos os elementos, nós vamos obter uma coisa interessante. Olha, então aqui vamos supor que a gente queira calcular essa soma, né? Até o 400. O que a gente pode observar? Que essa soma, como eu falei, 4 mais 400 é igual a 8 mais 396, 12 mais 392. Eu escrevi aqui, tá? Quando a gente quer a soma de todos, você concorda que se eu já somei esse com esse, né? Que deu igual a esse com esse, que deu igual a esse com esse, se eu fizer essa soma, multiplicar pelo número de elementos e dividir esse número de elementos por 2, porque se eu já somei isso aqui uma vez, né? Eu não vou somar n vezes, porque a hora que eu somei isso aqui, eu já peguei 2 elementos, né? Então, eu não vou poder somar 2 vezes. Por isso que eu vou dividir, então, por 2. Eu vou pegar metade dessas somas aqui, tá? Então, para calcular, por exemplo, a soma dos 100 primeiros, eu vou pegar a soma do primeiro com o último e vou multiplicar por 50 vezes, porque eu vou ter 50 pares fazendo essa soma, tá? Então, por isso que é n sobre 2, né? No caso aqui, o n é 100. Eu vou multiplicar 50 vezes. Então, de um modo geral, se eu quero calcular essa soma dos 100 primeiros termos, por exemplo, que nem aqui, basta eu colocar, então eu coloquei aqui, ó, eu vou pegar o A1 com o A100, que no caso é 404, e vou multiplicar por 50, né? Então, eu vou ter que essa soma é 2020. Então, de um modo geral, para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA, basta a gente somar o primeiro com o último e multiplicar por n sobre 2, né? Eu estou dividindo ao meio aí essa soma, tá? Bom, vamos ver alguns exercícios aqui para fechar essa parte de PA, tá? Olha, esse exercício, a gente tem aqui umas figuras geométricas para cada etapa, né? Então, a gente vai analisar. Ó, então, considere o padrão de construção que fez uso de discos conforme as figuras representadas nas etapas 1, 2 e 3 abaixo. Na etapa 200, serão usados N discos. Seguindo esse padrão de construção, N é igual a. Ele quer saber em quantos elementos vai ter o A200, né? Porque etapa 1 seria o A1, né? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, etapa 2, esse aqui é o A3. Bom, a gente pode enumerar, né? Então, aqui eu tinha 5 elementos, coloquei lá, ó, 5. O próximo, olha só, se você observar, é o mesmo padrão que estava no primeiro, só que eu aumentei mais 4, né? 5 mais 4, que dá 9. Então, aqui nem precisaria montar, dá para você ver que a razão é 4, né? Ó, aqui é o padrão anterior e aumentou essas 4 bolinhas aqui nas extremidades, 13. Então, aqui a razão já é dada pela figura, que é 4. Então, nós temos o A1, nós temos a razão e a gente quer o quê? A gente quer o A200, tá? Então, o A200, a gente pode usar a fórmula do termo geral, né? A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Aqui, sempre escreva a fórmula antes de substituir. Aqui, A200 é o que eu quero saber, o A1 é 5, 200 menos 1 vai dar 199 vezes 4. E aí, primeiro faz a multiplicação, depois soma.
Então, o A200 é igual a 801 discos. Mais um exercício. Exercício 5. S é igual a menos 1, mais 2, menos 3, mais 4, menos 5, mais 6, menos 7 e assim por diante. Então, o valor de S é igual. Então, ele quer essa soma aqui. Bom, aqui, o que eu fiz? Primeira coisa, você vai tentar fazer a soma que vai dar uma bagunça, né? Ó, porque você vai falar, aqui aumentou 3. Mas aqui diminuiu 6. Aqui, entendeu? Não vai ter muita lógica aqui para nós, tá? O que eu fiz? Eu separei em dois casos aqui, duas sequências em uma, né? Eu observei que os negativos aqui, ó, eles estão seguindo uma ordem, né? Ó, aqui sim forma uma PA, tá vendo? Estou fazendo menos 2, estou somando menos 2, ó. Então, a razão aqui é menos 2. Eu consigo olhar para essa sequência e enxergar uma PA, né? Cuja razão é 2, tá? R igual a menos 2. E se eu pegar esses outros elementos, os elementos positivos, eu vou conseguir enxergar outra PA. 2, 4, 6, 8. Opa, aqui está aumentando 2 em 2. Então, isso aqui é uma PA de razão 2, que é a crescente. Como eu quero a soma, eu posso calcular a soma desses termos, calcular a soma desses termos, o SN desses termos, e depois somar as duas, né? Então, eu calculo essa soma separadamente, porque ali sim forma PA, ali sim eu consigo usar a fórmula da soma, e depois eu junto essas duas, tá? Então, eu chamei de sequência PA1 e PA2, tá? Então, na PA1 eu consegui enumerar que o A1 é menos 1, o AN eu sei que é menos 99, tá? Porque é o último aqui. E eu quero confirmar quantos termos tem essa PA, tá? Então, primeiro eu vou descobrir o N para eu poder calcular quantos termos tem. Por quê? Porque a fórmula da soma lembra que é N vezes. Aqui tem um vezes N, ó. Eu tenho que saber quantos termos tem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. O AN eu sei que é menos 99. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Eu vou descobrir esse n aqui, tá? Então, a n é menos 99, A1, n eu deixei, razão menos 2, olha lá. Então, menos 99 mais 1, menos 98. Esse 2 negativo, eu passei ele dividindo, tá? Para ficar mais fácil, mas pode fazer distributivo aqui também, se você achar melhor. N menos 1 aqui. Aí, 98 dividido por 2 vai dar 49, somado com esse 1 dá 50. Então, quer dizer que essa PA ela tem 50 termos. Agora, eu já consigo descobrir, então, pela fórmula da soma. A fórmula da soma seria o S50 aqui, tá? S50, a soma dos 50 termos, vai ser esse aqui. Então, aqui vai ter... Eu vou tirar esse S1, a gente sabe que aqui se refere a 1, tá? Sequência 1 aqui, só para ficar mais correto aqui, senão a gente pode se confundir. Então, aqui, ó, o S50, aqui eu vou deixar SN, que é a fórmula, né? Essa é a fórmula que a gente está utilizando, tá? O S50, ele é o A1, que é menos 1, mais o menos 99, vezes 50 sobre 2. Aí, o 50 por 2 deu 25. Então, o S50 deu menos 250. Aliás, é 2.500 aqui, né? Agora que eu vi. Menos 2.500, tá? O S50. Dessa primeira PA aqui. Da segunda PA, vamos lá, a gente tem o A1, que é 2, a gente sabe que a razão é 2. Aqui dá para ver de cara que o N é 50, né? Porque são os números pares, né? A tabuada do 2 vai parar no 100, então são 50 termos. Aí já dá para calcular direto. Então, o SN aqui vai ser o S50, tá? Deixa eu arrumar aqui só para o S50
E aqui também eu acho que eu tive um erro aqui. Vou apagar isso aqui. Então, aqui S50 vai ser o A1, que é 2, mais o A50, que é 100, vezes a razão, que é 50, vezes o N, que é 50, dividido por 2. Aí aqui vai dar 102 vezes 25. Vou fazer aqui do lado, eu acabei errando ali na conta. Vezes 25, 5 vezes 2, 10. Aqui dá 510, mais 2 vezes vai dar 402. 0552. 2.550. Aqui é a soma dos 50 termos da segunda PA, tá? Agora a gente faz aqui, deixa eu apagar aqui que estava. Ó, então a gente vai fazer o S, que é a soma de todos, a gente vai fazer S1 mais o S2, tá? Então aqui nós vamos ter que a soma vai ser o S1, que é menos 2.500, mais o S2, que é 2.550. Então essa soma, no final das contas, vai dar 50 só. Os negativos vão se anular com os positivos, vai sobrar só 50. É um exercício trabalhoso, né? Mas que faz um sentido aí para nós na ideia de você observar, né, que tem uma lógica entre os negativos e uma lógica entre os positivos, né? E aí a gente faz, e aqui eu estou fazendo bem passo a passo, por isso que demora um pouquinho. O 6, a gente tem lá, ó, em uma progressão aritmética, a soma dos 10 primeiros termos é 400. E a soma do 11º ao 20º termo é 1.000. Calcule o primeiro termo e a razão. Então, sempre anota o que você tem. Ele fala que o S10, né, a soma dos 10 primeiros é 400. Como aqui é a soma do 11º ao 20º, cuidado para não escrever que é o S20, tá? Ele não é o S20. E o S20 seria do primeiro ao 20º, tá? O S20 quer dizer a soma dos 20 primeiros, tá? Então toma cuidado com isso. O S10 é 400, a soma dos 10 primeiros. E aqui ele deu, então, que a soma do 11º ao 20º é igual a 1.000. Dado. Isso aqui foi dado, isso aqui foi dado, tá? Aí ele quer saber o primeiro termo e ele quer saber a razão. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Vamos ver se eu consigo explanar todo o meu pensamento. Desculpa a bagunça aqui, tá? Ficou meio bagunçadinho, mas eu vou organizando aqui, vou enumerando aqui para você. Então, a primeira coisa que eu pensei, falei, opa, para eu achar o S20, né, eu vou fazer o quê? O S20 seria a soma do A1 até o A20. Então, se eu quero o S20, eu vou pegar do A1 até o A10, que é 400, e vou somar do A11 até o A20, que ele deu, que é 1.000, tá? Então, com isso, eu consigo mais uma fórmula para usar, que é o S20 aqui. Então, o S20, ele é composto pelo S10 mais a soma desses daqui. Então, essa primeiro pensamento que eu tive aqui, tá? A soma dos 20 primeiros termos vai ser isso daqui. 400 com mais 1.000. Então, a soma dos 20 primeiros termos, 1.400. Mas o que é o S20? Ah, Elaine, o S20 eu sei que ele é o A1 mais o A20 vezes 20 sobre 2. Lembra da fórmula? Beleza, isso eu sei que é 1.400. Então, aqui eu consigo isolar esse A1, né? Esse aqui vai dar 10, passei para lá dividindo, ficou 140. Então, eu sei que o A1 mais A20 é igual a 140. Eu tinha, a princípio, guardado isso daqui, tá? Aí eu vou explicar para você por que eu explanei, tá? Vamos deixar guardadinho aqui e vamos partir para outra. Agora eu vou usar esse aqui do S10. O que eu sei sobre o S10? Segunda parte aqui, ó. O S10 é 400. Mas o que é S10? Ah, S10 é A1 mais A10 vezes 10 sobre 2, pela fórmula. Beleza, então, aí aqui, olha, eu consigo simplificar
esse 5 está multiplicando, passa dividindo, então eu cheguei nessa conclusão aqui. Falei, A1 mais A10 é 80. Fiquei com duas equações aqui, A1 mais A10 igual a 80 e A1 mais A20 igual a 140. Só que daí eu tenho duas equações, mas eu tenho três incógnitas, A1, A10 e A20, não vai adiantar. Ou seja, eu tenho que deixar... esse A10 eu consigo deixar ele em função de A1. E esse A20 também. Então, eu abri ele usando a fórmula do termo geral. O que é o A10? O A10 ele é A1 mais 9 passos para chegar no A10, né? 9 vezes a razão. E aí eu consegui uma equação com A1 e R. E a de baixo, a mesma coisa. O A20 que eu tinha aqui, eu posso explanar ele em A1 mais 19 vezes a razão. E aí eu fico com uma equação com A1 e razão também, que é o que ele está pedindo, né? Então, com essas duas equações, eu consigo montar um sisteminha com duas incógnitas e duas equações. Foi isso que eu fiz, que é a parte 3 aqui, tá? Então, a parte 3 eu peguei essa equação, ó, que está aqui, e essa equação, deixa eu colocar um coração aqui, ó, e essa equação, ela está aqui, ó, tá? Para ficar mais organizado. E aqui esse passo 3, deixa eu colocar de preto também, tá bonitinho. Passo 3, tá? Então, o passo 3 vai ser o quê? 2A1 mais 9R igual a 80, que era a primeira equação, 2A1 mais 19R igual a 140, a segunda equação. Aí é só resolver o sistema, tá? Aqui eu multipliquei a primeira por menos 1 e somei com a de baixo. Aí vai cancelar o 2A1 aqui, 19 menos 9 vai dar 10, 140 menos 80 dá 60. Com isso a razão é 6. Substituir na primeira equação, 2A1 mais 6 vezes 9, 54, igual a 80. 80 menos 54, 26, A1 é igual a 13. Então, o primeiro termo é 13 e a razão é igual a 6, letra E. Exercício trabalhoso, porém não é difícil, mas tem que raciocinar essa primeira parte aqui, tá? Então, toma muito cuidado quando você tem soma de um termo a outro, ele não é o S tal, tá? Não é o S20 aqui, o S20 foi daqui, do primeiro até o 20º, tá? Então, para concluir essa aula, tá? Hoje não vai dar tempo de ver PG, né? Que é muita coisa para uma aula só. A gente viu, então, a gente viu a parte de sequências, né? E depois a gente viu na parte de PA, que é uma sequência também, né? A gente viu que a diferença entre dois termos consecutivos ela é constante, que é a chamada razão. A PA ela pode ser crescente quando essa razão é positiva, decrescente para a razão negativa ou constante quando a razão é zero. A lei de formação da PA é dada por essa fórmula, a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Na PA, qualquer termo é igual à média aritmética do antecessor com o sucessor. Deixa eu ver o que mais. Todos os termos têm o mesmo resto quando divididos pela razão, né? E a soma dos termos vai ser essa fórmula aqui que a gente viu, né? A soma dos primeiros termos, tá? Dos n primeiros termos da PA vai ser o A1 mais o primeiro mais o último, né? Vezes a quantidade de termos dividido por 2. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Bons estudos.